Boa noite, pessoal. Olá, internet. Os mais velhos vão saber. Olá, internet. Oh, boa noite, pessoal. Muito boa noite. Boa noite. Boa noite, turma. Rodrigo. Gente, acabou, não enxergo mais nada, não. Acabou, já era, acabou. Rodrigo, Deângelo, Maria, Lilian, minha querida aluna, querida amiga. Lilian, eu acabei de ver o seu WhatsApp, eu encaminhei para o Augusto. Canadá com a gente, com a Patrícia. Márcia. Renato. Gente, quanta gente boa aqui que tá. Gente que está sempre aqui, eu lembro dos nomes aqui na live. Alda, um beijo, Carlos, Jundiaí. Pessoal, estou esperando aqui, aguardando o nosso glorioso, queridíssimo, mega competente, amado por todos nós, o professor Rafael Nogueira. Ele já está chegando em casa e assim que ele entrar aqui, eu puxo ele aqui para a nossa live. E aí já quero avisá-los. Sorocaba, amo Sorocaba. Essa live de hoje, pessoal, com o Rafael, quem avisa, amigo é. Pegue uma caneta e um papel. Porque o Rafael é isso. É um poço de conhecimento, de amor pelo nosso Brasil, de amor pela história, de um modo geral, né? Todos nós temos que entender a história para a gente entender o presente, lutar pelo futuro. E o Rafael, ele é exatamente uma dessas fontes que eu, por mim, ficaria 5 horas numa live com ele, porque é muito conhecimento, é muita ferramenta no passado que a gente pode importar do passado, trazer para cá, muita reflexão geopolítica, histórica. Então, quem avisa, amigo é. Com o Rafael Nogueira, peguem um papel, peguem uma caneta, vai anotando ali, fazendo uns bullet points para depois vocês fuçarem em pesquisas na internet. E é disso que a gente precisa, né? O Rafael, ele é uma pessoa assim que uma das coisas que eu mais admiro no Rafael e uma das coisas. Tá abafado aqui o som? É isso? Tá abafado? Não, tô com o microfone aqui. Tá assim. Ó, deixa eu tirar ele daqui, ó. Ó, tá aqui o meu microfoninho. Uma das coisas que eu mais admiro no Rafael é o seguinte. Ó, Rafael chegou. Então eu vou puxar o Rafael. Vamos puxar o Rafael. Está na área, nosso querido. Já mandei aí, professor Rafael Nogueira. Olá, Rafael, tudo bem? professor, tudo E bem? aí? Tudo bom? Deixa eu aumentar um pouquinho o meu Tudo volume certinho? aqui. Estava aqui enchendo a sua bola para a audiência, Olha só, porque é que mais coisa que boa. merecido. É mais que merecido. Estava falando para as pessoas que quem avisa amigo é, e eu estava avisando para pegarem um papel, uma caneta, porque você é um poço de Ah, que conhecimento, legal. de amor pelo Brasil, amor pela história mundial, é, amor pelo futuro, né? Amor pelas ferramentas que a gente pode usar. E eu estava para falar, Rafael, que dentre tantas coisas, né, que faz a gente
fazem a gente respeitar a sua pessoa acadêmica, o amigo que você é também, é, é que você segue muito fiel aos seus princípios, né? Você não se ajoelha, você não paga pedágio, não, deixa eu rodar um pratinho, pagar um pedágio para eu ser aceito na turminha A, B ou C acadêmica. Não, você é fiel aos seus princípios, você não negocia os seus princípios. Então, eu tenho uma imensa admiração por você, pela coragem que você é, que você teve de trabalhar na administração do presidente Bolsonaro, por exemplo, enquanto muitos, até na direita brasileira, fazendo carinha de nojo, ai meu Deus, que nojo. E você, olha, é um amor pelo Brasil, é uma administração técnica, é o resgate à nossa história, é o resgate ao nosso patriotismo. Então, Rafael, eu deixo registrado aqui esse imenso respeito que não só eu, mas muitos têm por você, porque você carrega a premissa aristotélica de colocar a coragem na frente de tudo, né? Que sem a coragem, nenhuma outra virtude ela encontra o seu potencial. Então, antes de te convidar para a sua introdução, eu queria te falar isso mais uma vez. Então, muito obrigada por estar aqui no meu Instagram hoje. Eu sei que a vida é corrida, mas você abriu esse espacinho para conversar com a gente. Muito obrigado. Vocês me ouvem bem, né? Porque eu não coloquei microfone, mas acho que tá tudo tranquilo, né? Me ouvem bem. Muito obrigado pelo convite, obrigado pelas palavras. Para mim é uma honra ouvir isso de você, porque você que é uma heroína nacional aí, tanto no esporte quanto agora, desde a primeira eleição do Trump, com a sua voz. E que não tem medo de falar aquilo que deve ser falado. Então, assim, para mim é uma alegria ouvir essas palavras de você. Eu só queria que você tivesse ido à minha palestra ontem, que teria sido maravilhoso em Curitiba. Entendo perfeitamente que você veio assim numa correria. O Correria. Brasil às vezes parece pequeno. A gente pensa assim, não, eu vou estar no Brasil, então tranquilo, mas o Brasil é imenso, o transporte é difícil, então eu entendo perfeitamente. Mas só para você ter certeza de que seria uma alegria enorme. Ontem eu estive em Curitiba. Foi muito legal, foi lá no Clube Graciosa e a gente falou, fez uma comparação entre Brasil e Estados Unidos, né? Que, assim, tema que é a nossa cara, é a cara da Ana Paula, porque assim, ela defendeu o Brasil com o suor do rosto, com sua disciplina, com sua dedicação, trouxe medalha para todos nós. Então, assim, ela é brasileira de alma, de coração, e o coração dela pulsa, né, pelo Brasil. Mas ao mesmo tempo é americana. Não sei se já tem a cidadania, creio que sim. Já. Então é americana, conhece bem os Estados Unidos, tem lecionado a respeito, tem acompanhado as eleições, tem ido até a história e tem dito também palavras muito importantes sobre os Estados Unidos da América. Então, que é um problema hoje, né? Essas modas de que disse a Ana Paula aí, às vezes na própria direita tem moda, não, agora tá na hora de só falar mal dos Estados Unidos. Aí todo mundo adere. O pessoal percebe, não, se eu falar bem agora dos Estados Unidos, eu vou perder seguidor, eu vou perder dinheiro, eu vou perder, sei lá, prestígio, então eu vou entrar na moda dos que são mais agressivos e parecem os mais legais do pedaço no momento. Tô nem ligando, entendeu? Porque assim, se houver realmente razões a respeito disso, se eles estiverem trazendo ideias, razões que a gente tem que incorporar na nossa reflexão, né, Ana? Claro que a gente vai repensar um ponto ou outro, vai incorporar, mas quando a gente vê que é modismo, que é imposição por pressão psicológica, por gente que é fraca e não consegue pensar por si, tem que manter, assim, pagar o pedágio, como você disse, aí eu não tô ligando. A gente, pelo Clube Ludovico, a gente lançou a causa, eu fiz uma live com a Ana Paula Henkel a respeito desse livro, né, de um dos maiores Maravilhoso. escritores, né, de história americana, que é o Joseph Ellis, a causa, e o título diz respeito ao modo como eles se entendiam, como eles entendiam o movimento que eles estavam fazendo. Eles não usavam a palavra revolução na época, eles usavam a causa. O próprio Eric Feiglin, eu estava estudando esses dias, Ana Paula, que parece que eu vou fazer doutorado numa comparação de Feiglin com Léo Strauss, mas Uau! vamos esperar que depois eu te conto em detalhe e te mando o projeto tudo se der Opa! certo. Mas acredito que sim. E aí eu estava vendo o Feiglin, ele dizia que é muito importante a gente, para entender um movimento, ver o que eles diziam de si mesmos, né? Então, assim, o Ellis é um dos caras que mais frequentou as cartas, os documentos públicos, os discursos. Então, assim, esse é um livro já de maturidade, não é? Digamos assim, de conclusões, depois de toda uma bibliografia escrita. Então, é um livro extraordinário que o Clube
Ludovico fez. E tem esse aqui, de um autor conhecido nosso, que é o Rafael Nogueira. Na verdade, brincadeira, é uma republicação da Constituição de 24 com um ensaio meu e de alguns convidados meus para a gente repensar o Brasil, analisando a Constituição como documento e os debates escritos que anteciparam essa Constituição como dignos de consideração. Os americanos têm autores como esse, ele não é o único, tá? Joseph Ellis é um dos favoritos, assim, entre aqueles que eu li. Tem vários outros. E o Brasil, assim, quem é que leu o que se pensava na época para construir essa Constituição? Quem leu os debates lá de 22, 23, as cartas? Parece que ninguém se interessa. Aquela versão escolar ou a versão mais de grandes grupos, grandes corporações, a mais marxista das classes, da elite K, do povão lá. Então, tudo isso substituiu a verdade, substituiu a análise do que eles diziam. Então, eu estou falando disso porque eu participei disso aqui, né? Da edição da causa e, ao mesmo tempo, da composição e redação desse. Então, assim, e a Ana Paula sempre nos ajudou a divulgar essas peças que a gente criou. Então, eu estou muito feliz de estar com ela nessa live. Estaria mais ainda, se a gente ainda vai conseguir, de fazer presencialmente, palestra cá e, de repente, falando do Brasil para os Estados Unidos. O que você acha, Ana Paula? Olha, vou planejar uma agenda 2025 para a gente correr o Brasil. Posso? Opa, vamos! Vamos nessa. Posso? Vamos nessa. Vou Bora. planejar isso. Eu quero pegar, então, Rafael, esse gancho de você mostrando um livro que fala muito da Revolução Americana, também do nascimento da nação americana, o seu livro que fala da Constituição de 24, né? E aí eu já quero colocar assim a pergunta que muita gente às vezes não consegue entender. E você, com tamanho conhecimento, profundo conhecimento sobre os Estados Unidos, sobre o Brasil, um dos maiores historiadores da nossa história do Brasil que eu conheço. O que você diria para aquela pessoa que fala assim, mas por que eu vou aprender a história dos Estados Unidos? Como eu vou aplicar isso no Brasil de hoje? Olha, Ana Paula, para mim, assim, é muito fácil responder isso. Porque se há superpotência econômica, a superpotência militar, o país que tem as primeiras universidades nos rankings, não interessa, que país que vai interessar? E se a gente quer saber, muitas vezes, os rumos que o Brasil está seguindo, né? Às vezes a gente se compara com quem? O ideal é se compara com os Estados Unidos, com a superpotência. E muitas vezes a gente se compara já naquele complexo de vira-latas, né? Nós somos imprestáveis, nossa colonização foi péssima, Portugal é horrível e os ingleses são bons. Fica toda aquela coisa que tiver mais ressentimento, né? Problema psicológico do que análise factual. E a gente não responde bem essas questões. Por isso que eu peguei isso para responder. E eu acho que a comparação, a gente poderia fazer comparação com os nossos vizinhos da América Espanhola, escrevi artigos sobre isso. A gente poderia fazer comparação com outras trajetórias de países europeus, com países asiáticos. Mas espera aí, eu acredito que uma das mais interessantes, se não a mais interessante, é produzir uma comparação Brasil e Estados Unidos. Aí nós vamos pensar, comparação, mas isso aí não é prenhe assim de briga, de treta, Não, não. Eu admiro os Estados Unidos. Eu não estou aqui para falar mal dos Estados Unidos. Eu só estou dizendo que, por exemplo, é uma coisa meio plutarquiana. Plutarco foi aquele cara que teve educação grega, né? Se formou enquanto grego, mas estava no mundo romano, já num apogeu de Roma. E ele escreveu, primeiro, como professor de moral, e segundo, como alguém que queria, de alguma forma, defender a dignidade dos gregos, né? Ele escreveu comparações entre gregos e romanos. Então ele pega um orador grego, Demóstenes, e pega um orador romano, Cícero, né, e faz uma biografia, um perfil biográfico de cada, e depois faz uma comparação. Ele pega Alexandre o Grande, biografa, pega Júlio César, e esse ele não escreveu um volume à parte de comparação, mas está sempre comparando os caras. Fez umas 60 exercícios desses, e ele sempre, claro, ele muitas vezes pendia para o grego, mas nem sempre. Ele fazia uma análise das virtudes segundo alguns parâmetros morais que ele construiu. Se a gente deixar claro que pode ser que a gente não tenha os mesmos níveis em algum aspecto de análise, porque a gente não está correndo para a mesma direção, a gente às vezes não está buscando a mesma coisa, mas até esse esclarecimento é importante, né, Ana Paula, para o nosso próprio autoconhecimento. Então, muitas vezes essa comparação ela vai nos mostrar, primeiro,
aquilo que de alguma forma nos torna semelhantes dos americanos, ela vai nos mostrar aquilo que muitas vezes nos fez grandes e nos fez superar os Estados Unidos na nossa história colonial e imperial. Há muitos desses momentos em que o Brasil está na frente, inclusive em termos de população, em termos de riqueza, em termos de construção estética, do ponto de vista, por exemplo, arquitetônico, lá de Ouro Preto e por aí vai. Então, assim, a gente já esteve à frente em muitas coisas. Agora, o que, que aconteceu daí para diante também é uma pergunta relevante. Então, assim, essa comparação é importante. Agora, os Estados Unidos, ainda que fugindo dessa comparação, que é o que mais me interessa, porque eu sou historiador do Brasil, eu me interesso pelo Brasil, ele deveria nos trazer interesse por si só, porque justamente é um país cujo destino está atrelado ao mundo, né? Desde na cabeça dos revolucionários, daqueles que fizeram a independência, eles já estavam. Thomas Paine escreveu coisa parecida, na cabeça dele já estava isso. A gente está construindo, a gente está mudando o destino do mundo, mas ao mesmo tempo a gente sabe hoje, né, que decisões que acontecem nos Estados Unidos, ou que culturas, né, itens culturais de música, cinema, até literatura que surgem nos Estados Unidos impactam o mundo todo. Então a gente, um interesse genuíno seria bom de ter. Agora, Ana Paula, às vezes não é interesse genuíno que tem, a gente tem emoções. Reações Correto. emocionais. Então, também uns que admiram de uma forma bastante irreflexiva, né? Que eles são. Isso aí não está muito na moda, então não tem tanta gente assim, tá? Mas que tem no mundo, tem. Eles são o farol do mundo e eles são aqueles nos quais a gente tem que se espelhar em absolutamente tudo. E por outro lado, tem aqueles que acham que eles são o mal do mundo, que tudo que eles fazem é errado e que eles estão levando o mundo para o buraco e que eles são os representantes daquilo do que há de mal. Então eu acredito que a gente deva ter muito mais tranquilidade, reflexão e serenidade para pensar sobre o assunto. O que você acha disso? Eu falei para vocês da audiência pegar um papel e uma caneta, porque o Rafael não é brincadeira, não, eu avisei. Rafael, nesse momento que você fala que o Brasil estava na frente arquitetonicamente, na população, ah, nessa cronologia da evolução das duas nações, quando e por que os Estados Unidos passaram na frente do Brasil? A gente tem alguns pontos. Travou um pouquinho a tua fala, mas acho que eu entendi. É para a gente entender o que, que houve que os Estados Unidos passaram à frente desses aspectos que eu Quando falei, e né? por quê? É isso. Sim. Então, os Estados Unidos, assim que eles fazem a sua independência, eles têm uma alteração, na verdade, uma trajetória, principalmente ali no norte, industrial, que atrai muita imigração. E essa imigração vai naturalmente criar centros urbanos maiores. Os centros urbanos coloniais e à beira da independência eram muitas vezes menores. Eu estou comparando assim, os maiores, você pega Filadélfia e Ouro Preto, é maior Ouro Preto. Né? A própria Nova York e Ouro Preto, era maior Ouro Preto. A mesma coisa, Cidade do México, era bem maior que essas cidades. Então, assim, não é só o Brasil, a América Ibérica, em geral, estava na frente nesse sentido. Eles têm muita imigração, principalmente no norte. E a gente sabe que isso já faz com que eles ultrapassem a população brasileira em algum tempo, depois que os dois ficaram independentes. E do ponto de vista da questão estética, né, houve uma descontinuidade, porque aqui no Brasil aquilo se deveu muito à civilização do ouro que se construiu em Minas Gerais, que poderia ter sido um impulso inicial para uma sucessiva, digamos assim, industrialização e geração de produtos por meio de criatividade e acabou ficando numa dependência. Então, assim, em vez da gente tomar um impulso e dar sequência, a gente visita uma cidade dessa, acha fantástico, extraordinário, mas parece uma civilização morta, porque parece que já passou, parece que foi um outro momento. Então, assim, eu acredito que a gente teve oportunidades perdidas, Ana Paula, nesse sentido, tá? Ou porque tem uma questão assim, aí eu vou dizer, a gente estava indo noutra direção, mas como medir isso, né? Quem que toma as decisões por um país? Um país não é um indivíduo. Então a gente vai ter que sim fazer escolhas nessas análises.
São as elites, são os governantes que tomam as decisões coletivamente? Sim. E quanto à de participação cívica? Né? Então, assim, dá para entender o que se pensava nessas épocas. E, de fato, o Brasil ele vai ter, no contexto imperial, alguma inovação, alguns momentos de protecionismo do próprio desenvolvimento econômico interno, mas posteriormente a dependência do café, né? A gente teve muita dependência, né? Da açúcar, do ouro, do café. Então, assim, e São Paulo se tornou São Paulo porque muitos barões do café, como tais quais os samurais lá do Japão, que eram criaturas feudais, criaturas medievais, eles usam o impulso que tiveram e os recursos que eles conseguiram acumular para inovar. Daí que Mitsubishi, Suzuki, tudo isso é nome às vezes, de estamento que era samuraico e se transformou em industrial. Em São Paulo é a mesma coisa. São grupos que lidavam com café, perceberam, tiveram o tino, né, de perceber que a coisa não ia dar certo para sempre, se transformaram também num complexo industrial. Então, de repente, faltou isso em outros momentos da nossa história. É por isso que a gente vê tantas ruínas por aí. Uhum. Brilhante. Eu avisei vocês, né? Peguem uma caneta, ainda dá tempo, que eu vou abusar do Rafael aqui. Rafael, na história, assim, você também é conhecedor da história americana, fale até um pouco daquele belíssimo trabalho que você me mandou, que eu devorei ali Que aquele legal. trabalho. É absurdamente cheio de detalhes e com reflexões muito importantes que a gente acaba fazendo. Essa que é a maravilha de você ser apaixonado por história, pelo menos para mim. Não sei se é com você. Tudo que eu vejo, ou que eu leio, ou que eu aprendo sobre a história, eu tento ver com os olhos daquela época, porque eu acho que é muito injusto a gente ver com os olhos de 2024, mas ao mesmo tempo eu vejo com os olhos do que eu posso pegar ali, que tipo de ferramenta que eu posso pegar ali, se adaptar ao longo do tempo e trazer para cá. Então, dito isso, Rafael, o que nós podemos aprender com a história americana, porque o seu trabalho é maravilhoso sobre a história americana, a Revolução Americana. O que a gente pode aprender com a história americana? Que período na história? Eu sei que são vários períodos, é uma pergunta um pouco injusta para ser feita, mas que período você vê da história americana que contém ferramentas que a gente pode falar, poxa, isso aqui, se a gente se adaptar para o Brasil, ou para a minha comunidade, ou para a minha escola, ou para a minha família, que período que você vê que na história americana que deixou um legado coberto de ferramentas que a gente pode usar até hoje, que são ferramentas atemporais? Tem vários momentos, né? Mas eu estudei um pouquinho mais. Esse texto que eu te mandei aí mostra isso, né? A parte da independência e da construção da estabilidade jurídica e política, né? Que é a Constituição que vigora até hoje, que vem de 1787. Então, para quem não sabe, assim, o contexto, eu mandei o meu trabalho de conclusão de curso do direito. A Ana Paula foi muito generosa. Eu acho que foi um trabalho, assim, competente para aquilo que se propôs de conclusão de curso, mas eu revisaria. Eu não publiquei até hoje porque acho que tem que revisar, porque tem que complementar alguns argumentos, talvez sejam aventureiros, mas eu gosto daquele trabalho também. E fico mais feliz ainda de saber que ela aprova. Então, assim, tá no caminho Não, certo. Eu acho é que, assim, espetacular. o, o que a gente tem ali, eu chamei de o legado federalista. A gente tem sim ali, quando a gente volta aquele momento, nós percebemos que eles escreviam muito sobre o que eles estavam pensando na pauta. Os brasileiros, assim, eu acredito que eu seja hoje dos únicos historiadores que teve a pachorra, né, a vontade de ficar lendo o que eles escreveram na época também. Eu colecionei quase 10.000 papeizinhos do Bonifácio, né, em vários arquivos, e são 5 volumes taquigrafados dos debates daquela Constituinte, que, embora não tenha vingado, aqueles que vão escrever a Constituição saíram dali. Então, o que eles pensavam, é só ver o nome. Quem que foi para o conselho do Dom Pedro para escrever a Ou Constituição? seja, é um mini Federalist Papers, né? Isso. Isso.
Isso, eu ainda acho que dá para lançar, porque ali tem muita desconversa, né? Tem, olha, o Visconde de Cairu, por exemplo, que ainda não era Visconde de Cairu, era José da Silva Lisboa. Ele fala tanto, Ana Paula, que às vezes ele constrói argumentos longos, ele fala muito. Acho que eu vou tentar construir para o Clube Ludovico uma seleção daquilo para ser uma espécie de Federalist Papers, mas aquilo é mais é menor assim em termos de documentação. A gente não tem tanto quanto os Estados Unidos. Você tem obras completas de Thomas Jefferson, preenche uma estante inteira aqui da sala. Você tem as do John Adams, ele escrevia um monte, ele tinha uma ideia, ele escreveu 800 páginas. Então assim, você tem muito volume de informação. E aí dá para ter ideia do que foi uma experiência de liberdade no sentido político, de pessoas pensando em voz alta, escrevendo o que pensavam, discordando, às vezes beirando a violência, às vezes tendo violência, como no caso, né, de Aaron Burr e Alexander Hamilton. Então, assim, vendo a ação e o pensamento unidos para criar um novo mundo, porque quando eles se distanciam da Inglaterra, era muito difícil para eles, porque a cabeça deles, no fundo, era: a gente quer participar do parlamento inglês, a gente quer que sejam respeitados, né, os direitos que nós temos como ingleses. E, de repente, eles se viram jogados numa independência, numa quebra de vínculo, e eles tiveram que construir pela primeira vez, assim, né, na história de que a gente tem memória com tanta clareza, um povo que deu a si mesmo as próprias leis, a própria ordem, a própria regra. Então, assim, foi uma coisa assim extraordinária. Então, eu reduziria isso na palavra experiência de liberdade, né? Que é um momento muito privilegiado aquele, porque a ordem que vigora hoje deve muito àquele momento, não é? Fato. É ainda a Uhum. mesma Constituição. Então, e o legado federalista, eu chamo de legado federalista porque ele se espraia pelo mundo. De alguma forma, a América Latina vai se inspirar nele. A gente tinha um império, mas nas nossas discussões, eles olhavam com respeito para a experiência americana. Só entendiam que a gente tinha uma outra realidade, né? Uma outra circunstância. Portanto, a gente tinha que não imitar, mas construir a nossa solução. Hoje, aí depois na nossa república, a gente copiou demais algumas coisas que não funcionavam exatamente aqui. Então, eu acho que É falta porque nós também não esse senso. copiamos, nós não copiamos com a gênesis que eles tinham, né? Com a genética de cada argumento ou de cada ação. A gente só copiou vamos tentar copiar o resultado final, mas o processo a gente não copiou. Sim, sim. E o que eu identifiquei, Ana Paula, foi que lá, pelo menos lá no Império, a gente teve um processo muito parecido. A gente vai pensar, tá, mas os americanos liam mais, então eles escreveram mais. Perfeito, é verdade. Eles tinham as religiões que formam as civilizações. E aqui a gente foi formado pela Igreja Católica. Os portugueses chegam aqui inspirados pelo espalhar do catolicismo no contexto de contra-reforma, vêm os jesuítas, etc. Para lá foram fugitivos da perseguição religiosa, do novo anglicanismo, fundado no contexto do poder absoluto do rei, depois da rainha Elizabeth I, etc. Então, assim, lá eram comunidades buscando a sua terra prometida. Aqui eram comunidades sendo construídas por meio de um centro civilizador, que não era também homogêneo, nunca é homogêneo. No próprio Estados Unidos, eu me referi mais aos puritanos, mas não havia só puritanos, havia grupos Sim. católicos romanos, havia Quakers, havia outros grupos. Então, assim, e aqui havia o português, que era católico, mas não tanto, gostava muito de ter 30 índias como namoradas, e tinha a história do jesuíta que, se tivesse um pensamento sensual, se flagelava e continuava na linha reta, assim. Então a gente tinha essa experiência também. E nós fomos fundados dessa forma, eles muito em torno da Bíblia e da leitura, e nós fomos fundados em torno da oralidade. E a oralidade tem o seu valor. E foi identificado, tem uma coleção aqui na minha biblioteca, que é a Guerra Literária, que são todos os panfletos que nunca tinham sido bem estudados, não foram até hoje, publicados lá no contexto da independência. E ficou muito claro o seguinte: esses panfletos e o jornal, por exemplo, do Correio Brasiliense, eles se referem às repercussões que havia nas sociedades, porque muitos trechos deles eram espalhados
de madrugada, que era a rede social da época, espalhava de madrugada e acordava a cidade cheia desses dizeres, e isso se discutia, inclusive, com todos os analfabetos, que por sua vez faziam suas pressões também, tanto que analfabeto votava no Império. Então, assim, Uhum. tinha essa questão da oralidade e da participação. Então, eu acho isso muito interessante e a gente teve uma ampla participação, por isso que eu acho que a construção do Império foi muito legítima. Quando a gente vê uma espécie de grupo oligárquico formando a Primeira República, podia ter, gente, não é uma pregação monárquica, eu estou falando de uma experiência de liberdade legítima, que pareceu muito mais clara em 22, 23, 24, e quando 1800, né? 1822, 1823, 1824, e quando a gente pega na Primeira República ali de 1889 a 1891 para a formação daquela primeira Constituição republicana, já parece já um grupo muito fechado. O Rui Barbosa tira da cabeça dele, que era bem grande, um rascunho. Isso é discutido, tem pouquíssimas mudanças ali para um colegiado oligárquico e aquilo é aprovado. Né? Então, assim, isso a República vai construindo várias vezes. Pode ser República, gente. Os Estados Unidos se deram bem enquanto República, mas eu estou me referindo, como a Ana Paula me perguntou, o que a gente pode se inspirar. Eu me inspirei neles, nessa experiência de liberdade. Eu fui para lá pela Hannah Arendt, porque eu sou originalmente filósofo, né? Minha primeira formação foi filosofia. E aí eu fui parar nessa filosofia alemã, gostei muito de ler Hannah Arendt pelo On Revolution dela, né? Ela me levou também à Revolução Americana e aí eu fui descobrir isso. Aí depois que eu vou para o Brasil, então olha que bonito, olha quanto eu devo aos Estados Unidos. Por estudar os Estados Unidos, nessa comparação, eu descobri tanta coisa sobre o Brasil. É, isso é maravilhoso, né, Rafael? A gente mergulhar em outra história e acabar descobrindo o que nós realmente somos, né? Porque ah, esse processo aconteceu comigo morando nos Estados Unidos. Já estou lá Legal. há mais de 15 anos. Hoje sou uma cidadã americana, juro a bandeira, jurei a bandeira, tenho bandeira americana na porta da minha casa, canto o hino com a mão no peito, mas é impressionante como eu acho que eu sou muito mais brasileira do que antes, Olha que legal. porque a valorização que a gente entende como potencialidade até do nosso povo faz com que a gente tenha um olhar sempre muito emocional do coração para o nosso país, eu lá dos Estados Unidos olhando aqui para o Brasil, mas ao mesmo tempo me dá um olhar também um pouco mais técnico, de às vezes não tentar encontrar soluções com o fígado apenas, mas o que eu posso trazer para o meu país em termos práticos, das ferramentas que me foram concedidas nessa pátria, que eu sempre falo isso, né? É a mais próspera porque é a mais livre. Muita gente fala, mas Estados Unidos tudo é livre, pode ter arma, pode isso, pode aquilo, porque é um país muito rico. E eu falo, não, senhor, é o contrário. É um país muito rico porque é um país muito livre, que as pessoas estão o tempo todo em eterna vigilância. Muitos me perguntam, Rafael, quando foi na história americana que os Estados Unidos descansaram, né? Os americanos falaram, agora somos uma grande nação. E a resposta é a mesma, Rafael, nunca. 2024, eles ainda estão em vigilância. Por mais próspera, por mais livre que esteja a nação, os americanos não abaixam ali a guarda, né? Eles estão o tempo todo de olho no Estado, cobrando os governantes, cobrando quem está perto, cobrando quem está longe. A Constituição americana, para quem não sabe, tem 27 emendas apenas. A nossa tem 132, se eu não me engano. São quantas constituições aqui, Rafael? Aqui nós já tivemos 7 e a nossa primeira só teve 2 emendas. Pois é, e lá é uma Constituição com 27 emendas. Então, nós estávamos falando dos Federalist Papers, para quem não sabe, os papéis federalistas, eles são a documentação dos pais fundadores explicando para a população, abrindo o debate do que seria a Constituição, o que significa cada a parte da Constituição, por que é assim, por que é assado. Inclusive, para quem não sabe,
como a Constituição americana ela é muito sequinha, né, com poucas 27 emendas apenas, até hoje, quando a Suprema Corte, que é 100% constitucional, o que não é constitucional, eles olham e falam, não, isso aqui volta porque não pertence aqui. Se eles não encontram o que eles esperavam na Constituição, eles vão nos papéis federalistas. Espera aí, vamos lá ver então o que os pais fundadores, o que eles queriam dizer com aquilo. O que eles queriam que fosse formatado dentro daquela parte da Constituição. Para quem não sabe, os Federalist Papers, os papéis federalistas, eles são tão importantes, mas tão importantes e dá uma dimensão tão grande de como foi construída a República Americana. Para quem não sabe, os Estados Unidos não é uma democracia, é uma república constitucionalista. É uma democracia no sentido de leis são respeitadas, os governantes, a eleição, mas é uma república constitucionalista. E os papéis federalistas são tão importantes e tão reveladores, assim, abre muito a mente da gente, que o site da Câmara dos Deputados, no Brasil, aqui no Brasil, você encontra toda a obra em português dos papéis federalistas no site da Câmara dos Deputados. Então, vale muito a pena, é de graça, você baixa o PDF, você lê os papéis federalistas e você fala, meu Deus, como aqueles homens foram visionários e esse é um ponto que eu queria trazer para você, Rafael, porque muita gente fala assim para mim, mas os Estados Unidos eles deram certo, porque os pais fundadores eles eram muito inteligentes e todos concordavam com uma nação, todos concordavam com um projeto. E eu passo por módulos, Rafael, que no começo, né, dessa minha formação, que os meus alunos escrevem assim: como assim? Eles quebravam pau? Como assim? Eles brigavam? Como assim o Hamilton e o Jefferson não se falavam? Então, Rafael, eu queria que você colocasse para as pessoas que estão interessadas até no curso, na formação e buscar essas ferramentas e trazer para o Brasil, como os Estados Unidos foram forjados nas eternas discordâncias entre os pais fundadores e como eles chegavam numa denominação comum, até porque você mostrou o livro aí, a causa era tudo muito acima, né, deles. Sim, sim, nossa, eles discordavam muito, mas discordavam num nível muito alto, né? Esses Federalist Papers, eles são uma espécie de tratado de ciência política com valor até hoje, como disse a Ana Paula, parece uma caixinha de ferramentas que a gente pode buscar até hoje, e eles buscam lá, mas mesmo nós podemos olhar aquilo, é muito bem escrito, é um inglês muito bem escrito, foi escrito sob um pseudônimo, né, pelo Hamilton, o Madison e o Jay, e tem artigos brilhantes ali, né. No Brasil, como eu havia dito, a gente às vezes, por falha da nossa educação, né, a gente não percebe que, por exemplo, um José da Silva Lisboa era muito parecido com John Adams. Um José Bonifácio tinha muita semelhança com Franklin e com Thomas Jefferson. O próprio George Washington tinha muita semelhança com Dom Pedro. E eles aqui eram muito cultos e muito estudiosos, e com uma experiência de vida parecida com a dos americanos. Uma experiência bastante livresca, mas olhando a Europa de longe. Já José Bonifácio tinha uma experiência vasta da Europa, que desse grupo dos americanos nenhum tinha. Então, assim, a gente tinha algumas vantagens. O próprio Thomas Jefferson, eu já visitei algumas vezes a casa dele, em Monticello. Falei isso ontem na palestra. E ele tinha um quarto para o Madison, ele dava nome aos quartos dos amigos. Quando os amigos iam lá, se hospedavam ali, mas aí ficava com o nome. Podia se hospedar outra pessoa, outro amigo, mas o quarto tinha sido batizado com do amigo a quem ele dedicou. E um deles é o Abade Correia da Serra, que é um português. E sobre ele, numa carta, Thomas Jefferson escreveu: é o homem mais erudito do mundo. Olha só, é o homem
mais erudito do mundo. Era um português que convivia com José Bonifácio na Academia de Ciências de Lisboa. Então, assim, a gente às vezes também não percebe que havia aqui uma discussão de alto nível que está sendo esquecida, que a gente pode resgatar. Eu acredito que também na França, naqueles debates, embora as soluções que saíram vitoriosas, como o grupo jacobino, que faz a primeira república depois da Revolução, a primeira Constituição vigorar depois da Revolução Francesa ter eclodido, aquilo foi precedido de discussões muito interessantes. E os brasileiros se remetiam a essas discussões. Os americanos não, porque eles chegaram primeiro. A Revolução Americana vem antes da francesa. Os franceses, Lafayette, né? Os franceses se inspiram por ela. Né? Então, assim, a gente aqui no Brasil se inspira tanto na Revolução Americana quanto na Revolução Francesa e cria soluções novas. Isso é que é interessante. Então, assim, vale muito a pena a gente voltar aos Federalist Papers, a gente entender a Constituição americana. Vale a pena a gente reencontrar o Brasil. Por isso que vai ser muito bom a gente formar uma dupla mesmo, Não, Ana Paula, para a gente eu falar já estou sobre aqui, isso ó. Você aqui. está falando, eu já fiz algumas anotações aqui. Vai ser muito, Amanhã eu muito legal. vou dar um spoiler aqui, então, primeira mão, tá? E em primeira mão para todo mundo, até para você, Rafael, que vai aceitar e não quero saber. Eu fiz uma reunião ontem na Revista Oeste e um dos projetos que nós vamos implementar para 2025 é um projeto sobre um complemento na educação nas escolas públicas. É um complemento gratuito e a Revista Oeste está querendo bancar esse projeto para a gente não alterar o que vem do MEC, nada disso. É um complemento, geografia, matemática, como, por exemplo, economia familiar, história. E, além disso, a gente quer fazer também, e aí que eu vou puxar você, a gente quer fazer uma série de palestras pelo Brasil, exatamente trazendo esse casamento da história americana, da história brasileira, o que a gente pode implementar, né, trazer da história americana para o Brasil, porque muita gente, Rafael, eu escuto muita coisa assim, por exemplo, vou pegar um exemplo de agora, dessa eleição de 6 de novembro. Muita gente falando assim: ai, olha só, Ana, Constantino, porque o Consta mora lá também, a gente sempre falando de eleições americanas, muita gente falando assim: olha, eu sou de direita, eu sou conservador, mas eu não estou nem aí para Donald Trump, fala mais de Brasil, eu não estou nem aí para Donald Trump. O que você falaria para essa pessoa? Não, mas espera aí. Tudo que acontece nos Estados Unidos, eu já disse hoje, reverbera. Primeiro ponto. Segundo, o Donald Trump tem uma relação direta com alguns dos nossos líderes aqui do Brasil, não é? E ele tinha uma relação já direta, tanto que a eleição do presidente, eu não atribuo a eleição do presidente Bolsonaro em 18 à eleição do Trump, porque a gente teve um processo histórico bastante especial, mas naturalmente abriu caminho. Naturalmente, a eleição do Biden favoreceu também um outro caminho aqui. Então, assim, o impacto é evidente. E, ao mesmo tempo, a gente está vivendo, Ana Paula, algumas coisas semelhantes, assim, não é a mesma coisa. Nosso maior problema não é a imigração, por exemplo. A gente tem diferenças, mas tem semelhanças. O mundo está vivendo, o mundo ocidental está vivendo uma desglobalização. Eu vou dar um curso sobre isso também em Curitiba, anunciei ontem. Eu chamei de desglobalização. Como é que a geopolítica, a filosofia e a história podem explicar a nova ascensão das nacionalidades? E o Donald Trump, gente, ele é o líder desse movimento, né? O MAGA, né? Make America Great Again, é simplesmente o mote desse movimento na América, nos Estados Unidos. Eu não tenho nenhum problema com falar América, né? Eu acho que o pessoal que não sabe que manga pode ser de camisa e pode ser fruta tem algum problema mental. Não tenho nenhum problema em falar América, né? Americano, Eu sempre explico estadunidense me isso, dá coceira, Ana Rafael. Paula. Muito obrigada por esse adendo, porque eu sempre explico isso, que América é o nome do país, Estados Unidos Sim. da América. Assim como eu estou em São Paulo, cidade, estou em São Paulo, estado. América, Será que é um recurso Estados intelectual muito Unidos da América. sofisticado perceber que a palavra pode
ser usada para o continente e para o Até país, né? porque, Rafael, desculpa te cortar, mas eu acho tão importante esse adendo. Nós já fomos Estados Unidos do Brasil. Sim, E, no entanto, nós não éramos chamados de estadunidenses, e sim de brasileiros. O exato. México, o nome oficial do México é Estados Unidos Mexicanos. E você não fala, aqueles estadunidenses lá, você fala mexicanos, né? Então, não é errado falar América. Eu tenho pavor, Rafael, quando a pessoa escreve assim, eu vejo artigos direto aqui no Brasil. O presidente norte-americano Donald Trump, eu falo, peraí, mas ele é presidente dos Estados Unidos, do Canadá, do México. Que confusão, né? E porque eles não conseguem perceber que há outras Anas Paulas, há outros Rafaéis, as palavras podem ser usadas para mais de um objeto na realidade, para mais de uma pessoa e para mais de um país e continente, por aí vai. Mas enfim, falta de flexibilidade básica intelectual, né? Se me permite, Ana Paula, só dar um oi aqui pro Thomas, ele mandou aqui. O Thomas é um desses que fica escavando, né, o tesouro do Brasil, assim, então meus parabéns pro trabalho dele. Responder a Bia aqui que colocou, não, ela colocou que não, o Dom Pedro II não entendia que os analfabetos poderiam participar do voto. Não, não é bem assim, é que teve, isso era mais de discussão parlamentar, né, o segundo reinado. Na verdade, a gente teve reformas eleitorais, e foi no final, com a Lei Saraiva, que houve o veto literário, que foi isso construído no finalzinho do Império, década de 80. Então, assim, quase todo o nosso Império deu voto sim aos analfabetos. Então, vale a pena dar uma olhada nisso. A Lei Saraiva trouxe uma reforma, né, que aí sim ela alterou para impedir os analfabetos de votarem. Bom, E demais, então, vou deixar um beijo aqui, então, para o professor Thomas. Não vi que ele tinha entrado aqui. E falar que eu fiz uma live com ele dentro do curso. Tá? Agradeço aqui mais uma vez o Thomas. Sobre o sistema, né, imoral da escravidão no Brasil, da escravidão nos Estados Unidos. É uma live que a gente tem dentro do módulo da Guerra olha que Civil, legal. comparando também, né, os movimentos escravagistas e mostrando também que nos Estados Unidos havia um outro problema grande também, além do problema gigantesco da imoralidade, né, de você ter escravos, mas o problema econômico, já que o norte era muitíssimo industrializado, o sul dependia 100% da mão de obra humana, escrava. Tinha um outro problema também que Lincoln enfrentou, e a cena naquele filme Abraham Lincoln, do Spielberg, é uma cena perfeita, que era o problema. O Lincoln falava, eu não posso dar uma canetada, porque vai ser inconstitucional, ela vai cair a minha canetada, porque os americanos, eles respiram o federalismo, a autonomia e independência dos estados. Se eu der uma canetada, acabou a escravidão, não adianta, porque os estados do sul vão simplesmente dar de ombros e vão seguir. Então, travou-se uma guerra no Congresso para que passasse exatamente a emenda que pudesse libertar os escravos, mas vejam vocês, logo depois, o Sul entrou na era de Jim Crow, ou seja, os estados começaram a passar as suas legislações que mantinham, de uma certa forma, brutal, inclusive, a segregação entre negros e brancos. Então, essa live está dentro do módulo da Guerra Civil, com o professor Thomas Juliano também. Um beijo para ele, obrigada. E dentro desse módulo, Rafael, já vou deixar outro beijo aqui também para o meu querido amigo Juliano Casarré, que brilhantemente narrou, Rafael, o discurso de Gettysburg, do Lincoln. Que legal. Com uma emoção, assim, o Juliano Casarré colocou uma emoção lindíssima num discurso que tem tanta coisa naquele discurso que dá para a gente trazer para hoje, né? Para hoje. Então,
que é a maravilha da história, de você ser apaixonado por história. Você mergulha e você fala, isso aqui tem que ficar lá, mas isso aqui dá para trazer para cá, que ferramenta que dá para a gente trazer. E aí, Rafael, eu vou emendar numa coisa que você falou sobre os movimentos aqui que a gente vê hoje no Brasil, né, os movimentos monarquistas, republicanos. Tem muita gente que hoje, em 2024, fala volta à monarquia, como se fosse uma coisa assim. Não vai acontecer, gente. Por mais que nós amemos a bandeira monárquica, a bandeira do império, não vai acontecer, não é, Rafael? A realidade é essa. E aí, a pergunta que eu tenho é a seguinte: sabemos que o movimento da República, aquele foi o verdadeiro golpe, tudo isso. Mas o que nós podemos fazer para que a nossa República dê certo? Eu sei que é uma pergunta assim de US$ 1 milhão, mas o que a gente pode fazer sem abandonar esse amor que nós temos pelo Império, sabendo que foi um golpe, sim, da República, etc. Mas o que a gente pode fazer? Bom, é isso que a gente tem. E a longo prazo, porque não adianta esmarinha de condão, não acontece em lugar nenhum do mundo e não vai acontecer no Brasil. O que a gente pode trazer até da nossa própria história para fazer a nossa república funcionar? Olha, essa realmente é uma resposta que vale uma presidência da República, então eu vou me colocar bem no meu lugar. Eu acho que eu posso colaborar com o pensamento público, né, com a reflexão pública, mas eu não tenho todas as respostas. Assim mas esse exercício de pensar em público, né, é muito importante. Então aí eu posso responder nessa medida. E eu acho assim, primeiro, a gente tem que observar o que no Brasil está dando certo, sendo brasileiro do jeito brasileiro. Eu acho, por exemplo, o estado de Santa Catarina está próspero, seguro, ele está crescendo em infraestrutura, ele está crescendo em indústria, ele está crescendo em população. Então, assim, ele dá sinais inequívocos de que tem um caminho certo aí. Então, tem um caminho certo por parte da sociedade civil, por sua atividade, por seu amor ao trabalho, respeito às leis, é um povo disciplinado e, ao mesmo tempo, que ama, assim, o catarinense gosta muito do seu estado. E que gosta da sua terra, acha que as coisas muito lindas, das praias, das montanhas. Então, assim, a gente tem, e eu gostei muito de vir para cá, assim, aquilo que você falou, de que conheceu e passou a amar de forma talvez até mais forte o Brasil quando foi para os Estados Unidos. Assim, eu sou patriota de cidade, também é uma coisa. Eu gosto muito da minha Santos, mas eu percebi O que muitos. não deixa de ser um mini movimento MAGA, você não acha? Por aí, exato. Eu gosto muito da minha pátria, da cidade natal, mas assim, eu vi muitas dificuldades. Quando eu morei lá no Rio, quando eu fui a Brasília, muita gente não gosta de Brasília, mas já senti um piano saindo das costas por ter segurança. Aqui em Santa Catarina você tem ainda mais segurança, você tem mais liberdade de uma série de coisas, você tem governantes justos. Aqui o governador Jorginho está encaminhando muito bem o Estado. Então, assim, você tem uma situação muito especial que eu acho que o Brasil, olha só, um Estado que é, sei lá, 1% do território, população bem pequenininha, tem 6 milhões, tem menos que a cidade de São Paulo. A coisa está dando muito certo aqui. Será que o Brasil não tem que ter humildade de olhar? O que será que Santa Catarina está fazendo que está dando certo? E Santa Catarina não tem que ter, de repente, a audácia de, em vez de só olhar para si, não estou falando que é um egoísmo, estou falando que é a tendência de alguém que está lutando pelo seu e que aprendeu a fazer o seu, mas de falar que, olha, eu tenho algo a te ensinar, Brasil, entendeu? Então eu acho que eu tô tentando cumprir esse papel aqui, porque eu sou uma figura nacional, de tentar mostrar também que Santa Catarina tem pontos bons, né? Para ensinar o Brasil. Então, primeiro ponto, o que no Brasil está dando certo? Quais são os indicadores que mostram que está dando certo? Porque São Paulo é monstruoso, né? Vai dizer, São Paulo está dando certo, sim, mas como eu disse, tem mais gente na cidade de São Paulo do que aqui. Mas você pega valores proporcionais, às vezes, valores proporcionais relativos à própria riqueza, à economia criativa e cultura que eu estudo, a Santa Catarina supera. Entendeu? Então, assim, por isso que eu estou falando, que dá para olhar para cá como um exemplo. Esse é o primeiro ponto. Resposta bastante humilde, sim, mas concreta, sabe? Pisar em chão firme. E, ao mesmo tempo, quanto à questão monárquica,
Eu não sei se é impossível, mas eu também não sei se há resposta, sabe, Ana Paula? Porque a gente está mesmo bastante distante disso. Eu não estou vendo uma liderança clara que está fazendo isso acontecer no parlamento. Eu não estou vendo um movimento popular muito forte. Eu vejo pessoas constantemente se interessando mais pelo século XIX. Isso já é uma maneira de salvar o Brasil, no sentido de que a gente vai recuperar a conexão com aqueles que pensaram, projetaram, sonharam o Brasil. E isso é impossível da gente dar certo se a gente ficar tendo quebras. O que acontece em 1988? A gente faz uma Constituição e entende que todo o passado foi um ensaio para 88. Então, quem fez direito? Eu fiz direito. O professor de direito constitucional dizia: tudo que veio antes foi uma preparação para o hoje. Então, você só estudou antes, como aquelas pessoas inferiores que tinham aquelas ideias idiotas, e hoje nós somos o grande. Isso é uma arrogância, é um erro, é ahistórico. Então, assim, tem uma certa humildade de olhar o que pensava um José Bonifácio, o que pensava um José Joaquim Carneiro de Campos, Marquês de Caravelas, o que pensava Visconde Cairu, o que pensava Visconde do Uruguai, o que pensavam os grandes construtores da República, que sejam Getúlio Vargas, que sejam Oliveira Viana, mas também um Alberto Torres. A gente não. O João Cabelo de Oliveira Torres, a gente não domina os nossos. Esse é um problema que me dói no coração. Então, assim, vamos ler os brasileiros, vamos estudar os brasileiros e sem deixar de lado comparações, diálogos, não é assim para si mesmar. Tem gente que aí virou brasileiro, só brasileiro, vira aquele cara do Policarpo Quaresma, e não tô falando isso, eu não sou assim. Eu acho que a gente tem que se ver também em face do outro. E o que eu estava te dizendo, eu passei a conhecer Santos em seu valor, em suas dificuldades, muito mais quando eu viajei o Brasil inteiro. Essa coisa da segurança para mim foi fundamental. E por isso que eu gosto mais agora de viver aqui. É mais seguro, é mais limpo, é mais ordenado e por aí vai. Só que lá tem coisas assim que remetem, né? Cada paisagem tem uma sensação muito profunda em mim porque eu vivi lá. Então, assim, tem outras coisas que superam. Mas é isso que eu tô querendo te dizer. O Porto lá, por exemplo, é maior do que os portos de Santa Catarina. Só que Santa Catarina tem mais portos que São Paulo. Por aí vai, são comparações. Mas, assim, eu quero dizer, para sintetizar, eu acho que a gente tem uma grande dificuldade, Ana Paula. É falta de conexão com os estadistas que tivemos. E hoje a gente tem uma falta de personalidades que encarnem isso no Brasil. Repito, não um Brasil caricato, fanista, mas o Brasil que sabe quem é e sabe se colocar diante do outro com respeito. É aquela nacionalidade que emerge da gente como amor à pátria, amor à nossa história, respeito pelo nosso passado. E, gente, tudo que teve de ruim precisa ser também estudado, contemplado, para jamais cairmos nos mesmos erros. Então, Eu assim, acho não que é essa porque. é uma grande diferença, Rafael. O americano, mas eu não diria nem essa geração mais nova, não. E eu falo muito, né, nesse meu curso, na minha são 15 módulos, são mais de Olha 110 que legal, aulas, é uma coisa assim. fantástico. E as páginas ruins não ficam de fora, muito pelo contrário. Os americanos fazem questão de ressaltar as páginas ruins para que elas não aconteçam de novo. E o que acontece? O conhecimento ele faz com que, quando o mal tenta se travestir e voltar, aquele que conhece o passado fala: peraí, isso aqui está meio estranho, porque eu já vi isso em algum lugar e eu acho que não vai dar muito certo, não. E isso que você falou, Rafael, é tão importante, porque agora, nesse movimento todo do Donald Trump, o MAGA, Make America Great Again, eu sou uma analista política muito conservadora, Rafael. Eu não falo, eu acho que vai acontecer, não sei o quê, não sei o quê. Mas alguns indícios eu venho mostrando nos meus artigos ao longo dos últimos 4, 5, 6 anos, que culminaram, esses artigos culminaram no 6 de novembro com essa eleição, que foi um tsunami vermelho. E muita gente falou assim: mas o que você viu que foi tão diferente? Qual foi o momento? Falei, gente, eu adoraria o troféu de analista do ano, mas eu não vi nada, porque a história está aí para todo mundo ver, e o que eu apenas fiz foi
pegar a história e acreditar no que os meus olhos estavam vendo. Só isso, não tem mistério. E aí, quando eu vi que Donald Trump, em 2016, Rafael, fazia uma conexão, para quem não sabe, o Make America Great Again é um slogan do Reagan, de 1980. O Reagan falava Let's make America great again. E o Reagan, em 1980, se conectava com boas páginas da história de A City Upon a Hill, aquela cidade no topo da colina, o farol que vai defender a liberdade, que vai defender os princípios, que vai defender de maneira inviolável a vida. Hoje nós ouvimos, por exemplo, ontem, o ministro Lewandowski dizendo, ministro da Justiça, que foi ministro do Supremo Tribunal Federal, dizendo que não existe direito absoluto nem à vida. Isso está na nossa Constituição no Brasil, no artigo 5º, direito inviolável à vida. E quando você pega, por exemplo, a própria Declaração de Independência dos Estados Unidos, Life, Liberty and Pursuit of Happiness, vida, liberdade e a procura, né, a busca pela felicidade. Você consegue olhar um Lewandowski e falar, tá errado, não é assim. Então, Rafael, eu achei muito interessante e que é o que eu falo muito para os meus alunos. Quando você tem a conexão com o passado, você entende as boas páginas, as páginas ruins, você lê uma manchete de jornal de maneira diferente. Você vê um debate presidencial de maneira diferente. Você vê uma lei na sua cidade sendo discutida de maneira diferente, porque de alguma forma você consegue fazer uma conexão com o que aquilo pode dar no futuro. De alguma forma você faz, o seu cérebro faz essa conexão. Porque o que eu vi, Rafael, nos últimos 8 anos, por exemplo, e que eu fiquei bastante chocada, acadêmicos aqui no Brasil, conservadores que vendem cursos de conservadorismo, de Constituição, liberais do mercado, dizendo que eu tenho nojo a Donald Trump. Que Donald Trump e Bolsonaro não são conservadores puro sangue, digamos assim. Então, eu não vou nem levar a sério Donald Trump, não vou nem levar a sério o Bolsonaro. E aí eu queria que você falasse sobre isso, né? O conservadorismo puro sangue que o Bolsonaro não tem, ou que o Donald Trump não tem. Eu estou falando esses nomes, mas pode ser qualquer nome no futuro. O Antônio, que se candidate a presidente, alguém vai falar, não é conservador puro sangue, tem o nojinho. O que falar, né, para essas pessoas? Porque nós não tivemos a história do conservadorismo britânico, não tivemos a história do conservadorismo americano, que também não é igual ao britânico. Eu não consigo entender, Rafael, esse nojo estético de homens que, dentro dos seus defeitos, como todos nós, eles apresentaram uma agenda virtuosa, historicamente, como você foi envolvido, economicamente, socialmente, de liberdade, de conceitos familiares. Então, assim, para mim foi uma grande decepção nos últimos 8 anos olhar pessoas que eu até admirava falar, não são conservadores puro sangue, então eu não vou nem discutir sobre isso. Olha, eu concordo 100%, se desse 110% contigo, porque a gente tem uma situação concreta e diante da situação concreta, as nossas teorias têm que ficar humildes, né? Baixar a terra e lidar com a situação concreta. E não é para lidar com a situação concreta, falando, eu não quero dizer com isso que a gente tem que engolir pessoas incompetentes, ou não estou falando isso. Eu estou dizendo que a gente tem que analisar o que está diante de nós, sendo melhor ou pior, ou do ponto de vista do juízo. Suspendendo o juízo é o que tem. Gente, olha só, o movimento de 2013 não teria aglutinação não fosse a figura do Bolsonaro. Porque naquele momento a gente precisava é,
justamente de um centro aglutinador, de alguém que tivesse coragem de emplacar aquela espécie de revolta contra tudo em todos. E de maneira encarnando aquilo, você ia ter o ódio de toda a bandidagem, ia ter o ódio, muitas vezes, de toda. Peraí, só um instantinho que eu tô vendo. Ah, tá. Talvez minha bateria esteja acabando. Peraí, só um instantinho. Eu vou mudar a configuração aqui para colocar o carregador. Só um instante. A minha cara vai ficar maior, tá, Ana Paula? Bom, Deixa eu ver. estamos, estamos felizes com a sua cara maior. Eu avisei todo mundo para pegar caneta e papel, então aproveita que ele vai mudar a configuração. Pronto. Continue aí Eu com a acho que caneta e agora o tá plugado. papel. Olha só, até que ficou bom o ângulo, não ficou tão ruim. Ficou ótimo. Bem, vamos lá. A gente então tá refletindo sobre aquela necessidade, né? E a pessoa que se levantasse para encarnar aqueles ideais de 2013, que foi uma espécie de revolução, né? Ela teria contra si o crime organizado, teria contra si parte ponderável, considerável da elite econômica, parte considerável, talvez quase a totalidade da elite, do estamento político, e uniria essa história de frente ampla é muito interessante, que uniria esses personagens todos, muitas vezes de forma que a gente pode pensar impossível vencer. E ele foi lá e eleitoralmente venceu. Quase foi morto, não era para menos, era um enfrentamento muito difícil. Resistiu, governou, entregou uma economia melhor do que isso num momento em que o mundo inteiro passava por uma dificuldade histórica que acontece às vezes de 100 em 100 anos, de 200 em 200 anos, mas acontece. Eu, como historiador, sei que grandes epidemias, pandemias acontecem periodicamente e destroem muita coisa que estava sendo construída. Enfrentou isso com galhardia, tocou com honestidade o governo e, ao mesmo tempo, buscou muitas soluções técnicas com pessoas técnicas que pudessem ser colocadas ali e abriu caminhos, e daí fica o momento também para eu dizer obrigado. Abriu caminhos para pessoas que tinham currículos afins a determinadas áreas, mas que, de repente, não teriam outra oportunidade de estar à frente de coisas tão importantes porque de repente tem menos idade, né, tem uma trajetória menor, mas nós éramos um grupo político novo. Então, o Bolsonaro, com o seu tamanho, com a sua coragem, com a sua ousadia, abriu o caminho também para quem quisesse, ao mesmo tempo, agir, fazer um bom trabalho e aprender enquanto faz. E aí eu procurei ter a humildade de respeitar em tudo possível o presidente e, ao mesmo tempo, aqueles técnicos com os quais eu trabalhava e, ao mesmo tempo, quem sabia mais do que eu daquilo para eu me construir como alguém melhor. Ali. Então, foi assim na Biblioteca Nacional, foi assim na Secretaria Nacional, foi com esse espírito que eu vim a Santa Catarina, de muita humildade, para aprender e para realizar um trabalho que seja de uma contribuição à direita e, ao mesmo tempo, ao Brasil. Né? Então, isso seria impossível em outra circunstância. E ele estava lá para suportar todas as dores, todos os ataques, toda a exposição pública, toda a união, muitas vezes internacional, porque eu só estava falando da nacional antes, uma união internacional contra a sua figura, com uma difamação terrível que esses intelectuais poderiam estar se dedicando para desmontar. A difamação terrível é analogar, fazer uma mera analogia com alguém que está nesse contexto atual, que seja, né, da nova direita, da desglobalização, de uma nova ascensão da nacionalidade, isso não tem nada a ver com fascismo e com nazismo. Podiam estar escrevendo livros e livros mostrando que essa difamação só serve para trazer violência para essa pessoa que sofreu violência. E não, em vez da gente ter uma intelectualidade forte para abortar esse ataque covarde contra uma pessoa, porque não tem nada, mesmo, gente, mesmo um Getúlio que deu um golpe, mesmo quem aventou ideias erradas, e isso não foi o caso, mas mesmo quem não tem nada a ver com nazismo e fascismo, a Hannah Arendt escreveu em Origens do Totalitarismo, que o totalitarismo era uma coisa nova na história, e tinha essa e aquela característica que não encaixam em nada com o que estava acontecendo aqui. Mas por que tinham que pregar isso na cara dele? Para que ele pudesse sofrer maior violência, sofrer maior difamação internacional, ter menos governabilidade. E nós tivemos, como já dizia o professor Olavo, a quem também eu aproveito para dizer obrigado, porque muito, embora eu tenha feito várias faculdades, eu fiz filosofia, eu fiz direito, fiz história, educação, fiz mestrado, eu devo mais ao professor Olavo
né, do ponto de vista de uma intelectualidade ampla, mas filosófica também no sentido de fazer conexões com várias disciplinas. Em Eu história eu devo também, mais ao meu Rafael. orientador. Então, né, nosso obrigado aqui ao professor Olavo, que sofreu muito. Claro que em história, repito, história do direito, devo muito mais ao meu orientador, porque é uma questão técnica, ao professor Arno, também meu obrigado. Mas agora, a gente falando de direita, sem Olavo e sem Bolsonaro, talvez a gente ainda tivesse com a esquerda, a centro-esquerda brigando com a extrema-esquerda e a centro-esquerda fazendo alguns acenos enganadores para a direita, e a direita é a maioria, do ponto de vista da proporção. Isso foi pesquisa do Senado, eu não estou inventando, o Senado Uhum. pesquisou ideologia. Aí tinha, se não me engano, 25, 30% das pessoas que se identificam com a direita e 15 das pessoas que se identificam com a esquerda. Então tem um meião para gente trazer para junto, para a gente convencer. Por isso que eu acho que, de repente, na última eleição, faltou um pouco desse trabalho. Mas a maioria, do ponto de vista de comprometimento ideológico, é de direita. E ela estava calada e sem lugar na democracia. E isso foi dado muito pelo Olavo, que nos deu a linguagem, a compreensão e nos mostrou, nos desenhou o tamanho do inimigo, e ao mesmo tempo pelo Bolsonaro, que vendo tudo isso, foi lá e enfrentou. Então, assim, a gente vai ficar pegando, então, palavrinhas, né, de tradições e vai ter esse excesso de escrúpulos, ou a gente vai encarar a realidade que a gente tem diante de nós. Então, assim, esse é o meu apelo, que vai muito de encontro ao que a Ana Paula está dizendo, e ao mesmo tempo, nos Estados Unidos é a mesma coisa. O Donald Trump foi o líder que teve capacidade de aglutinar essas forças e de enfrentar, de pôr a cara a tapa. Ele é um baita comunicador, ele tem recurso, ou seja, porque a perseguição é muito clara, a perseguição de cortar a fonte de dinheiro, a perseguição de te amedrontar e impedir que você fale, isso tudo é feito. Um Bolsonaro enfrentou, um Donald Trump enfrentou. Não era momento para quem tem só ideia no lugar, sabe? Ana Paula, assim, tendo muito respeito também a quem pensa, a quem estuda, a quem é intelectual. Era o momento de contribuir. Olha, eu estou aqui, Correto. se precisar de mim eu ajudo, mas não um momento de tacar pedra em qualquer defeitinho, problema teórico que enxergava, porque era, Corretíssimo. não é, uma luta aos trancos e barrancos. E aí eu vim com esse espírito, ainda que eu fosse, do ponto de vista, na época, meio júnior, de idade, por 36 anos, assumi uma Biblioteca Nacional, inédito. Só que isso me deu, eu trabalhei bem, eu permaneci, entreguei muita coisa, me deu um estofo, né, graças ao Bolsonaro. Então, assim, ele fez um quadro de direita que está vivo em Que atuação. está vivo, né? Então, e a gente não teria isso. E muitos, não sou eu, Carlos Nadalim, o próprio Felipe Martins covardemente perseguido, não Covardemente, é? É um covardemente. baita quadro. Então, assim, a gente tem muitas pessoas que se formaram tipo doutorado na prática política, né? Uma coisa assim que não consigo nem explicar o tanto que é possível aprender ali, graças ao Bolsonaro. Quem não aproveitou essa onda? Aí vai ficar xingando? Vai ficar tacando pedra? Ou não quis Não, e contribuir, ou não pôde? também, Rafael, para mim é uma covardia tão grande. Eu, sinceramente, eu respeito muito mais aquela pessoa que é de esquerda, centro-esquerda, assume, não gosto do Bolsonaro, do Trump, não gosto. Eu respeito muito mais essa pessoa do que essa pessoa que você acabou de dizer, que faz parte de uma direita, que na hora de falar, tá, tudo bem, eu posso não concordar com algum aspecto estético, de comunicação, mas o que tem aqui na outra mão é o fim da nossa nação, é o Foro de São Paulo, é a doutrinação das nossas crianças, é a demonização das forças policiais, é a demonização do núcleo familiar, é a demonização dos professores, é a demonização, a não valorização da nossa própria história. Então, é muito difícil, Rafael, ver isso lá dos Estados Unidos. Agora eu estou aqui no Brasil, mas foram muitos anos até eu acredito que houve um filtro, né? Chegou um filtro e que hoje é muito claro. Quem na direita no Brasil quer mesmo lutar pelo Brasil, sem pode ser o Bolsonaro, pode ser outro, se continuar inelegível, ou aquele que quer vender curso, vender livro, jogar pedra no Bolsonaro, jogar pedra no Trump, se colocar como os únicos conservadores barra liberais, né? Porque
para mim, Rafael, quando o Trump foi banido do Twitter, lembra? Ele ainda era presidente dos Estados Unidos. Eu deixei de seguir muita gente da direita que disse assim: ele foi calado, bem feito, falou demais. Mas pera, como assim falou demais? Ele foi calado, bem feito. Nós estamos falando do presidente dos Estados Unidos. Então, a diferença que eu vejo, Rafael, é que hoje o americano ele entendeu com a administração Joe Biden e a agenda que atropelou os princípios americanos, atropelou, demonizou a bandeira, demonizou o hino, demonizou o povo, disse que o povo que trabalha está errado, que família está errada, ou seja, tudo aquilo que é sagrado para o americano desde 1776, a administração Joe Biden demonizou, com as fronteiras abertas e pode entrar todo mundo. A única fronteira que vale é da Ucrânia, daqui não, daqui está liberado. Muita gente, e eu falo muita gente mesmo, porque eu moro na Democrata, Califórnia, Rafael, e eu tive amigos dizendo assim: não dá mais, eu vou votar em Donald Trump, não dá mais. Eu não quero saber o que ele fala, deixa de falar, porque está em jogo uma agenda obscura, profunda, que a gente não sabe onde é o fundo, e uma agenda de poder ao povo, poder ao trabalho, poder ao empreendedorismo, os princípios muito bem solidificados da nação americana. Então, o americano tirou o político Donald Trump, a política Kamala Harris, e disse: são agendas que estão competindo, planos de nação. E muito me surpreendeu, Rafael, que em 2022 teve conservador, liberal, que não conseguiu enxergar isso. Eu li, por exemplo, Na hora pessoas que... decisiva, né, Ana Paula? No Era uma momento hora decisivo. decisiva. E se você não entende a história, eu não ia abrir de novo essa minha formação, Rafael, mas eu resolvi abrir esse ano, tem 4 anos que eu não abro, eu resolvi abrir esse ano porque essa formação em história e política americana, eu falo muito das bases da civilização ocidental e o Brasil está ali. Tem tanta coisa ligada com essas bases do que de fato está em jogo, esteve em jogo nessa última eleição, e por isso que foi o tsunami vermelho que foi de costa a costa. Imagina, a Califórnia votou 40% no Donald Trump, é um número assim inacreditável. A Califórnia daqui a pouco vai ser roxa, porque as pessoas entenderam que o que estava em jogo não era o Donald Trump ou um grande comunicador, você colocou, mas princípios que são inegociáveis. Sim. E outra coisa, que eu não quero tomar muito seu tempo também, não, porque a gente pode falar aqui para sempre, é que eu quero pegar isso que você falou de Santa Catarina, que é um projeto que eu tenho para 2025, que é da gente, de eu começar a me encontrar com as pessoas em Santa Catarina, em Minas Gerais, em São Paulo, em Goiânia, para a gente fortalecer o Brasil de dentro para fora. Sabe aquela agenda do Bolsonaro, mais Brasil, menos Brasília? Porque hoje, quando você passa pela história americana, pela construção da nação, da Constituição, a filosofia por trás da Constituição, as páginas que deram errado, as páginas que deram certo, você vê que o poder perto do povo, ele sustenta muito. A América não se sucumbiu hoje porque o poder está muito perto do povo, no seu condado, na sua cidade, na sua escola, no seu estado. Então, por mais que entre um maluco lá em Washington, até uma decisão dele chegar no meu condado, na Califórnia, que é um condado republicano, eu tenho filtros. Vai filtrando, vai filtrando. E essas ferramentas a gente pode começar a trazer para o Brasil, porque, por exemplo, você vê, eu tive uma discussão com uma amiga conservadora,
votou em Bolsonaro, adora o Paulo Guedes, mas olha só o que ela disse. Eu não acho ruim esse plano nacional do Lewandowski de ter uma segurança nacional que comande todos os estados. Ela não consegue enxergar o mal nisso. Então, eu jogo para você, Rafael, para a gente Já finalizar, eu vamos. não abusar de você. Esse poder que a história americana ensina para a gente e que nós podemos trazer para o Brasil, de implementar esse poder absoluto nosso perto da gente. Porque se a gente traz esse poder para perto da gente, Brasília vai acompanhar o que nós queremos. Nós precisamos inverter a nossa pirâmide. Eu falo que nos Estados Unidos a pirâmide é assim, né? Os estados, que bonitinho. Os estados aqui embaixo e Washington lá em cima. E no Brasil a pirâmide é inversa. Ela é totalmente invertida. É lá em cima, enorme Brasília, e vai afunilando para os estados e sobra muito pouco para a gente. Eu acho que aí você mandou muito bem em lembrar de Santa Catarina para fazer essa reflexão. Eu acho que toda margem de liberdade o catarinense aproveita. Isso é muito maravilhoso aqui. Eu acho sempre que o catarinense pode se abrir mais para a nacionalidade, tanto que eu até estou sugerindo que, já que está dando mais certo, vamos falar sobre isso, ensinar, e eu acho que o governador está fazendo esse papel. Agora, o aprendizado, um dos maiores aprendizados é esse, né? Que o catarinense cuida muito de sua vida, cuida muito do seu, cuida muito do seu território, e esse é um dos aspectos que faz com que isso aqui dê muito certo. Mas essa margem de liberdade parece que a cada dia diminui, essa ideia de centralizar tudo cada vez mais. Isso é plano que o PT tem há muito tempo. Quanto mais centralizar, mais eles transformam o Estado numa espécie de reflexo ou puxadinho do seu partido. E mesmo que entrem outros, esse é um grande problema nosso. Mesmo que entrem, do ponto de vista democrático, que haja uma transição e que entrem outros líderes, eles têm a dificuldade de lidar com uma estrutura construída, uma estrutura partidarizada, uma estrutura tomada, cheia de curto-circuito e muito centralizada, e por aí vai. E se ela está muito centralizada, a burocracia, ela às vezes é mais tomadora de decisão do que o próprio cidadão eleito que está lá, e aí às vezes coloca o maior valor na burocracia do que no próprio voto. Então a gente está cheio de confusão. Eu acho que esse é um dos maiores problemas que a gente tem que enfrentar hoje. A desconexão com o passado, ou seja, não temos tradição, não temos memória coletiva, não temos, portanto, uma identidade clara. Todo mundo fica interessado quando eu falo o que é o Brasil, porque não sabe mais. E ao mesmo tempo a gente tem essa dificuldade de poder que você mostrou muito bem, né? Que lá com Portugal a gente tinha muita força nas municipalidades. E aí, de repente, do nada, a gente se perdeu e não percebeu que o Império precisou centralizar para manter a unidade. Assim como nos Estados Unidos, eles criaram o governo federal a muito custo e contra muita gente para poder manter os Estados Unidos unidos. Só que isso era momentâneo. Isso estava claro até na cabeça dos imperadores, os líderes estavam tornando o Império Federal. Tem estudo sobre isso até na USP. A Miriam Donikoff escreve que o Império era mais federal do que parece. E ela defende essa tese. Então a gente tem na nossa história que os exercícios de conferir maior poder às municipalidades e às províncias, no caso do Império, e aos estados, no caso da República, quando isso é feito de maneira adequada, eu acho que a gente está maduríssimo para isso, está quase que de podre, né? Isso dá muito certo. Né? Então, é porque deu errado na década de 30 do século XIX, mas foi mal feito, era prematuro, a gente não tinha nem 10 anos, estava quase se quebrando em pequenas repúblicas, então assim, não era o momento, mas já é momento, já passou, né? É por isso que eu estou dizendo que já até passou do momento. E eu acho que assim, essa oportunidade que você dá para o pessoal estudar contigo e revisar essas bases civilizacionais, revisar a história dessa superpotência, que deveria atrair interesse por si só, mas ao mesmo tempo para nós brasileiros atrai tem um interesse especial, porque nós muitas vezes estivemos juntos em guerras, nós estivemos juntos em decisões políticas. Na Guerra Fria fizemos aceno para eles. Nós estivemos também juntos, estamos juntos no mesmo continente. Nós temos uma série de afeições pelos Estados Unidos. O nosso povo com ganho A dinheirinho quer ir para a Segunda Flórida. Guerra, eu tenho uma aula no módulo da Segunda Guerra, Rafael, da luta dos nossos pracinhas com os americanos e os britânicos, a tomada ali, né, de Montese, de várias cidades na Itália, é uma aula que eu editei chorando, Olha porque só. é uma aula que você
você acaba enriquecendo tanto a sua assembleia de vozes, eu acho que é isso que a gente precisa, né? Você falou do professor Olavo, e o professor Olavo faz parte dessa minha assembleia de vozes. Nós precisamos construir isso, e eu fico muito feliz de ouvir de você que tem uma profundidade impressionante nas páginas da história global, né, como um todo, falar que nós estamos maduríssimos para aceitar essas mudanças, para debater essas mudanças, para procurar essas mudanças, porque o que eu tenho falado muito, Rafael, é que nós precisamos entender que nós precisamos sair do modo reação. O brasileiro, a gente sempre reage. A gente nunca age. A gente sempre reage ao STF, reage à proposta que o Congresso está debatendo. A gente reage, mas a gente não age no sentido de nós vamos construir, nós vamos entender a construção, nós vamos construir de uma maneira que não tem como ser derrubada. Essa vai ser a nossa ação. A gente está sempre esperando quem vai salvar a gente agora. É o A, é o B, é o C. O A e o B estão inelegíveis, vai ser o C e o D. Nunca, eu não vejo a gente partir dessa construção de dentro para fora. Como o americano tem hoje, a força do americano é essa. A comunidade muito sólida, as escolas muito sólidas, porque o que adianta? Olha, conseguimos derrubar a reforma demoníaca do Congresso que o PT queria, mas aí na escola do seu filho está cheia de doutrinador marxista. Como é que você vai tirar essa gente de lá? Conselheiros tutelares, ou enfim, o que quer que seja perto de você. E essa construção é o que eu tento mostrar na minha formação, Rafael, e trazer para o Brasil, leva tempo. É um curso, uma formação, Rafael, eu falo muito para as pessoas. Todas as ferramentas que nós brasileiros precisamos não está no meu curso, nem no curso do Rafael. As ferramentas estão na história. Já está tudo aí. Já está tudo aí. A gente precisa o quê? Se organizar, se encontrar, recolher essas ferramentas e agir como um todo. É um comprometimento a longo prazo. E isso é só a história que dá para a gente. Ninguém vai inventar a roda. É olhar para trás, o que deu certo. O que a Assembleia de Vozes, a minha Assembleia de Vozes fala para mim. Homens como Reagan, como Churchill, como José Bonifácio, como um soldado do dia D que falou tal coisa. A nossa Assembleia de Vozes é o que nós precisamos passar para os nossos filhos. Reagan, eu não canso de repetir, Rafael, que Reagan sempre falava que a liberdade está sempre uma geração de ser extinta. Está sempre uma. E nós estamos vivendo isso no Brasil. Então, Rafael, esse é o meu projeto para 2025, que agora eu já vou colocar você para a gente rodar o Brasil, para a gente falar do Brasil, de Estados Unidos, para a gente juntar as pessoas e falar, o comprometimento de vocês começa aqui, aqui. Não dá para a gente se soltar mais, é de dentro para fora o tempo todo. E aí, Rafael, queria pedir para finalizar, só dar 2 avisos aqui. Para quem já entrou no curso, nesse sábado, aqui em São Paulo, eu vou encontrar os alunos, na primeira turma e da segunda. Então, você que já está no curso, a minha equipe está mandando um e-mail para vocês com um formulário para você que está aqui em São Paulo ou aqui perto falar, eu quero ir nesse encontro de sábado, para a gente saber mais ou menos quantas pessoas. Não percam. Muita resenha, vamos, sem hora para acabar. Então, é importante que você entre nesse link que a minha equipe vai mandar para a gente saber quantas pessoas. Tudo que vocês precisam saber, módulo, quantos são 15 módulos, o que a gente trata em cada módulo, vai desde a concepção da América até Donald Trump, são 110 aulas. Você tem 2 anos para acabar a formação, tem certificado no final.
Mas o mais importante é que eu peço para quem entrar nessa formação, sente com seus filhos, desmistifique a quantidade de bobagem que nós ouvimos durante muitos anos sobre os Estados Unidos, sobre as boas páginas, sobre as páginas ruins, está tudo lá no meu curso, na minha formação. Sentem com os filhos. Eu editei cada aula, Rafael, Olha só, que oportunidade, gente. como se fosse uma série da Netflix. Muito vídeo, legal. muito filme, muito livro, muita poesia, muito mapa, muito Coisa assim, bem boa, lúdico. nossa. O que eu peço? Sentem com seus filhos, assistam com seus filhos, porque, Rafael, eu tive aluno lá da primeira turma que, acredite se quiser, no segundo módulo da Revolução Americana, eu tive aluno me escrevendo assim: eu não sabia que os americanos passaram por uma revolução. Eu achei que eles eram ricos desde o início. Olha. Então, nós precisamos quebrar essa bolha que aqui no Brasil foi formada em relação à nossa história no Brasil, em relação aos Estados Unidos, porque hoje nós vivemos num mundo onde o conhecimento ele está aqui, mas eles tentam, né, nos manter nessa bolha para que nós não possamos atingir a nossa independência intelectual. Exatamente. Então, Rafael, muito Para obrigada. finalizar, Muito obrigada por essa últimas live. palavrinhas para dizer, olha só, como a gente está mais unido do que parece. Eu rodei o Brasil por um tempo, lá em 2016 até 19, antes de ir para a Biblioteca Nacional, lendo livros a respeito da civilização ocidental. Era para ler livros gregos, livros romanos, livros medievais, livros modernos, e completava anos. Então, assim, fazia esse resgate. E tive alunos maravilhosos com isso, né? Muitos dos quais estiveram comigo nas minhas experiências mais difíceis, mais sérias, dentro da política ou da intelectualidade. E alguns, por exemplo, estão comigo hoje num trabalho que eu tô. Essa quebra de bolha, Ana Paula, eu estou fazendo de uma forma muito dedicada, porque hoje eu sou coordenador de uma licenciatura em História. E a gente chegou, tá bem representativo, que tá meio esparta, assim, a gente está com 300 alunos. E eu vou jogar esses professores, sabe? Na praça. Já tem gente fazendo TCC com a gente. E com muita Uau! seriedade. Tem um fazendo nos Estados Unidos, tá? Então, assim, a gente já tem. O meu professor de História da América está fazendo doutorado agora. A gente está todo mundo. E eu sou do século XX. Então, assim, não tem desculpa. Aquilo ali. A gente está com professores, assim, de alto gabarito acadêmico. Muito comprometidos com a verdade e com os métodos históricos. Então não adianta esquerdista se matricular para tentar ciscar problema, porque a gente não está transformando história em ideologia. A gente está estudando história de verdade, mas sem omitir. Eu acho que é o curso que mais tem disciplinas de história do Brasil. Aqui no Brasil, Que assim, claro que as maravilha públicas isso, têm Rafael. optativa, mas quem que fica escolhendo história do Brasil constantemente é quem quer muito. Aqui não. Quem vai virar professor de escola vai passar por uma bateria de história do Brasil extraordinária ali. E vai ouvir dos Estados Unidos com respeito e com estudo sério, vai ouvir de vários outros países da mesma forma. Então a gente está no Centro Universitário Ítalo Brasileiro, inscrições estão abertas, inclusive para o vestibular, tá? Então, Agora dá em as dezembro. informações, Rafael, por favor. Isso, pessoal que quer acessar é no Centro Universitário Ítalo Brasileiro, dá para acessar como UniÍtalo aqui no Instagram e vai ter, eu não tô com um link específico aqui para passar, no meu nogueira.r, tá, no Instagram, eu em breve vou colocar o link especial, mas lá no site do Centro Universitário Ítalo Brasileiro, se você se inscrever em licenciatura em História EAD, o presencial não, eu estou residindo em Florianópolis. O link está no seu perfil daqui do Instagram? Sim, sim, eu vou colocar em Lígia, breve o mais coloca atualizado o possível. Rafael aqui, por favor, nos comentários. E aí o pessoal pode, exatamente, nogueira.r. E a gente está trabalhando, porque tem Clube do Livro que trabalha muito com os livros clássicos de literatura, e eu sou o maior fã disso. Em Portugal, isso está fazendo com que as pessoas leiam. Aqui no Brasil, ninguém está lendo. Nas últimas pesquisas mostram que ninguém está lendo. Mas o Clube Ludovico é mais que um clube do livro, porque para pegar os livros já tornados clássicos e conhecidos, isso é um desafio. Agora, os editores que a gente tem, como Pedro, Torrigo e eu, estou fazendo trabalho na curadoria, para selecionar os textos. Ó, desse mês é a mente liberal. Gente, isso é uma discussão que traz
também o termo, o que que é o liberal clássico, o que que é o liberal nos Estados Unidos, que é a esquerda, tudo, ele não, não nos deixa ficar com uma ideia de que às vezes aqui no Brasil também o pessoal está criando um ódio contra o liberalismo como um todo, como um bloco, sem perceber que algumas tecnologias políticas são muito importantes para que os estados hoje sobrevivam com justiça. Então, assim, a gente está lançando livros como esses, então também é clubeludovico.com.br, quem quiser aderir. Então, eu trabalho nessa editora, eu trabalho como professor e coordenador do curso de licenciatura em História do Centro Universitário Ítalo Brasileiro. E algumas daquelas aulas, as aulas, na verdade, o curso dos livros clássicos, estão no rafaelnogueira.com.br. Então, Ó, assim, a eu gente está tão coloquei unido. aqui, ó. Tá aqui, ó. A arroba do Rafael tá Legal. fixado. Parou aqui, eu tô há muito tempo sem conseguir ver o chat. Então, assim, obrigado por colocar. E, Ana Paula, obrigado pela oportunidade. Que conversa boa. Como a gente está realmente. Olha só, a gente não conversa tanto. É uma afinidade É, impressionante mesmo. Eu acho que vai ser muito legal da gente fazer essas palestras aí presenciais. E eu estou à disposição só encaixar, claro, no trabalho, né? Que eu tenho aqui, os deveres no estado de Santa Catarina. A gente conseguindo encaixar, eu pego esses voos, a gente se encontra e vem para cá, vem para Santa não, eu Catarina. vou. Eu acho que esse estado aqui tem que ser um dos luminares aí para o novo Brasil que a gente está construindo. Então, obrigado demais pela oportunidade, viu, Ana Não, Paula? Ótima conversa. eu que tenho que agradecer, Rafael, porque é um aprendizado para absolutamente qualquer época do ano, da vida. É sempre um prazer falar com você. Eu te admiro imensamente como acadêmico, como professor, como amigo, como profissional que você é, como pai de família, como pai de doguinho também. Aham. Então, eu agradeço muito. Eu acho que é uma composição maravilhosa a gente poder unir as histórias, né, do Brasil, dos Estados Unidos, até porque aqui no Brasil, né, Rafael, a Revolução Francesa é tão enaltecida e mal sabem, né, os brasileiros que a Revolução Americana tem muito mais a ver com a nossa Muito índole, com mais. Muito muito mais. mais com os nossos princípios do que aquela loucura que foi a Revolução Francesa, que inclusive os americanos falaram: não, a gente não quer saber disso, não. Aham. Quando John Adams era presidente, a Isso. Revolução Francesa eclodiu e Thomas Jefferson ficou pressionando, né? Não, porque os franceses ajudaram a gente no final da Revolução, a gente tem que ajudar os franceses agora. E o John Adams falou assim: mas vai ajudar quem? O rei está sem cabeça lá, a gente vai ajudar quem? Aquilo lá virou uma loucura. O rei É, autoriza a marinha francesa a ajudar os americanos, aí depois os Estados Unidos ajudariam os que arrancaram-lhe a cabeça. Realmente era estranho, né? é, inclusive, o John Adams, ele não conseguiu se eleger, mas ele se manteve exatamente porque ele se manteve fiel aos seus princípios de proteger a nação, né? Primeiro, cometeu alguns tropeços ali no Sedition Act e tal, É. mas foi um presidente, né, fiel ali na proteção da sua nação diante de um momento muito conturbado na França. Então, para quem quiser entrar no meu curso, é só até o dia 10. No dia 11, eu vou fazer o meu primeiro encontro ao vivo com vocês, vou mandar o link para todo mundo. É só entrar no anapaulahenkel.com.br. Tá tudo lá, preço, tempo, todos os módulos, assim, é uma infinidade de aulas. Para vocês terem uma ideia, Rafael, eu planejei esse curso fazendo 60 aulas. Tem 110. Olha Que só, que legal. eu não conseguia cortar. Eu falei, vai ficar, vai ficar, vai ficar. E eu convido muito, muito para que vocês assistam com os filhos. A gente precisa criar essa independência intelectual, começando dentro de casa com os nossos filhos. Foi assim que, né, muita gente fala: como você se interessou, quando você se interessou por história? E foi lá nos meus 12, 13 anos, eu vi o Muro de Berlim cair do lado do meu pai me explicando União Soviética, aquilo tudo. Então, nunca mais eu parei, sempre como atleta devorava livros. E isso me deu anticorpos
para os cantos da sereia, que, né, vão passando na sua frente, aí você fala, mas eu acho que não é bem isso. Então, Rafael, muito obrigada. Para encerrar, eu vou falar os meus pais fundadores da América Legal. favoritos. Primeiríssimo, George Washington, para quem está dentro do curso vai saber por quê. Thomas Jefferson, John Adams, Alexander Hamilton, todos muitíssimo diferentes. Mas Todos. o George Washington é o meu favorito, porque era o elo ali que segurava todas as diferenças. E eu queria que você falasse dos seus pais favoritos, pais fundadores favoritos dos Estados Unidos, e se tem alguma comparação com os nossos pais fundadores aqui do Brasil. Ah, que pergunta legal. Eu gosto muito do Benjamin Franklin, tanto que nos meus cursos, inclusive nesse dos ciclos de clássicos, eu sempre trazia a autobiografia dele, porque que livro extraordinário, né? Mostra ali uma experiência, essa leitura é uma experiência de liberdade. E olha, politicamente eu sou mais afim ao John Adams, eu gosto muito dele, mas o Thomas Jefferson é uma personalidade. Enquanto personalidade eu admiro mais. Então, assim, acho que Franklin e Jefferson estão em primeiro, que são aqueles que os dois aspectos dos dois combinados dariam o nosso Bonifácio aqui. Essa é a comparação que eu faço, que é o que eu mais gosto aqui. E o John Adams, que eu sou muito fã dele e da esposa, Abigail Adams, né? Que eles foram fantásticos. Mas eles são muito parecidos, como eu disse, com José da Silva Lisboa. Eu acho o Visconde de Cairu, mas eu prefiro Franklin e Jefferson. Gosto demais também do Washington. Acho que o Washington é indispensável até para a maneira. Nem tudo é o texto da Constituição, é a maneira com que ele ganhou vida. E o Washington deu vida, né, aquilo, e até hoje nós dependemos da maneira com que ele foi presidente, do último discurso dele, da conduta dele. Ele realmente é uma figura emblemática, por isso que eu relaciono com os nossos imperadores, principalmente com Pedro I, né? Nossa, que Então maravilha. eu acho que E então eu gosto vou muito dar de um, todos esses. vou recomendar aqui uma. Eu também gosto muito do John Adams, porque eu acho que, primeiro, o George Washington, ele. Acho que ele estabelece o que vai ser a nação, né? Não quero ser chamado de Vossa Excelência, de rei. Depois de 2 mandatos, ele falou: agora eu vou sair. E todo mundo, como assim o senhor vai sair? Ele, não, agora eu vou sair e nós teremos eleições, uma sucessão. E isso seguiu brilhantemente, maravilhosamente, até FDR, até Roosevelt chegar e falar: eu quero continuar, eu quero É da continuar. Aí os americanos reeleição, quiseram colocar a 22ª emenda, dizendo: pô, mas peraí, a gente tinha uma tradição com George Washington de 2 mandatos apenas, agora chegou um maluco aqui querendo ficar para sempre. Então eles passaram a 22ª emenda por causa disso. E aí os Estados Unidos, né, vai se ajeitando. Mas tem uma parte, recomendo muitíssimo vocês assistirem John Adams, que é uma demais. série. Eu provavelmente acho que aqui no Brasil está na HBO Go, não sei. Vocês encontram aí na internet. John Adams. No primeiríssimo capítulo é o massacre de Boston, 6 anos antes da Declaração de Independência. O massacre de Boston acontece em 1770 e ali, não vou dar spoiler não, ali você vê que 6 anos antes da Declaração de Independência, os americanos poderiam ter ido por um rumo totalmente errado, muito parecido com os franceses. E eles não foram por causa de John Adams. Isso é muito bonito. Eu acho que é a minha série favorita, tá? É bom demais. É uma minissérie, são só 7 episódios, vale a pena. Acho que tá assim na HBO. Quando eu morei nos Estados Unidos, eu trouxe os DVDs, assim, também para colecionar. Essa série é maravilhosa. E, de fato, cada episódio ele mostra um momento emblemático que nenhuma outra série conseguiu. Eu vi que era Franklin, que foi feita pela Apple ultimamente, está tão mais fraca, tão abaixo do nível de John Adams que não dá nem para comparar. Não sei se você chegou a ver, mas eu achei Não, bem inferior, tá? não vi ainda. E tem uma. Eu lembrei de uma passagem
da série John Adams, porque você mencionou a esposa do John Adams, Abigail Adams, que lá atrás uma mulher já era muito valorizada pelos pais fundadores, inclusive pelo John Adams. Ela que eu tenho uma coleção de livros, Rafael, das cartas dela com Thomas Jefferson, Tenho também. porque depois Eu tenho. eles quebraram ali, romperam Sim. relação, o Thomas Jefferson e o John Adams, né? E ela continuou muito amiga do Thomas Jefferson e são 4 exemplares e são livros antigos que eu consegui no eBay, inclusive. Cada carta que você fala assim, você tá dentro de um filme, você não quer que acabe nunca a página. E tem uma passagem interessante que ela fala assim, que o John Adams está questionando ali, conversando com ela sobre alguma passagem ali política, e ela fala, ela dá uma opinião, e aí ele fala assim, mas o que você sabe sobre política? Ela fala assim, eu faço compras todos os dias. Uhum. Eu sei o preço de cada coisa que você consome, que cada casa consome. Portanto, sim, eu sei muito sobre política. Então, assim, é exatamente isso que a gente vive, né? Mas tem alguns que falam que política não importa. Uma pena, porque nós vamos levantar esse Brasil Sim. com ou sem essa gente. É maravilhoso. O que eu tenho é esse. Esse é um volume só. Aí diz que a correspondência completa entre Thomas Jefferson, Abigail e John Adams. Ele é bem volumoso, assim, ó. Ai, gente, comprem esse livro. Esse eu trouxe Comprem. dos Estados Unidos também. Comprem E esse dá para livro. notar que a série foi feita com base nestas cartas. Aí tem muito mais coisa. Eu não li tudo. Eu gosto muito. Eu gostei muito de identificar, ver quando a série mostrava uma fala e tentar identificar se isso correspondia a uma carta. E sim, a fala do John Adams, quando ele diz que os franceses todos exibidos com música, né, com pintura, ele diz: eu tenho que estudar política e guerra para que meus filhos tenham direito de estudar engenharia naval, entre outras coisas, para que os filhos deles possam, né, tenham direito de estudar poesia, pintura e, enfim, estética. Então, acho isso faz parte de uma carta dele. Lá no último episódio, assim, eu tô dando alguns spoilers, né? Mas enfim, eu não vou falar mais Aí, muito. o Mas último eu não episódio, peguem uma parava de caixa de chorar, Ana lenço. Paula. Assim. Peguem uma caixa de lenço. Aquele é muito importante. E aí aquelas cartas trocadas que mostram, né, cartas trocadas, né, os dois personagens ali falando um para o outro, elas são sim trechos, né, ou composições muito quase exatas de cartas reais, assim, muito bonita. Essa série é muito bem feita. Eu acho que é a mais bem feita sobre a história dos Estados Unidos. Então, assim, É quem uma gosta série mesmo tem que assistir. fantástica. Inclusive, Rafael, a abertura do meu curso, amanhã eu vou postar aqui para vocês. Ela é inspirada na abertura de John Ah, que Adams. legal. Aquilo é muito bom. E tem uma cena também que eu chamo a atenção aqui para todos vocês. É uma cena, já passaram ali, né, na Revolução, George Washington já é presidente, e estão conversando ali à mesa, George Washington, Alexander Hamilton, que era o braço direito de George Washington, Thomas Jefferson, a riqueza desse diálogo de Hamilton e Jefferson, porque o que acontece? Hamilton queria uma união mais forte, né? Um Estado, a federação mais forte, e Jefferson, virginiano, falava: não, mas espera aí, nós começamos como 13 colônias independentes e agora vai chegar alguém e vai sair mandando. Não, a gente quer manter a autonomia dos estados, só que o diálogo, pessoal, é assim: por mais que você torça por uma federação mais forte ou os estados mais fortes, você escuta o Hamilton falar, aí você pensa, isso faz sentido, estou com ele. Aí o Jefferson fala, você fala, não, isso faz sentido, eu estou com ele. Aí É assim fica mesmo. aquela coisa. E aí você fala, essa é a maravilha dos Estados Unidos. Nas diferenças, eles aproveitaram o que cada um tinha e colocaram de pé essa nação que hoje, eu repito, ela é muito próspera porque ela defende muito a liberdade. Então, Rafael, não tenho nem
como te agradecer, ó, quase Imagina. 2 horas de live. Meu Deus do Nossa, céu. foi um prazer, nem vi o tempo passar. Obrigado demais, foi ótima essa conversa. Vamos ver se a gente de fato se encontra. Adorei tua ideia, tá? Da gente ano que vem aprontar dessas aí, de trazer esse pessoal para essa participação. Eu tenho para mim que a gente está nesse momento da história muito maduro. Desde 2013 o pessoal quis participar de política, aprendeu a usar a internet para política e não vai largar mais. Não adianta. Não adianta perseguição, não adianta tentar tolher a liberdade, não vai largar mais. Então a gente está num momento de civismo muito grande, mesmo com desapontamentos, decepções, pessoas indo embora, mas muita gente fica, e essa participação intensa vai continuar. É o momento da gente construir aí um poder maior, de repente, regionalizado nas regiões. E aquela ideia de que o Brasil é o país do futuro, o nosso maga, de repente, tinha que ser: o futuro chegou, né? Ou o É futuro isso. vai chegar, o futuro é agora, coisa É assim. isso. A gente precisa trabalhar por isso. Chega de ficar esperando, mesmo porque o Brasil também já foi grande. O Brasil tinha muito mais território que os Estados Unidos, tinha mais população, tinha mais. É isso que eu estou falando. O Brasil já foi muito maior, muito grande e tinha na cabeça dos nossos fundadores, isso tem textos que eu mostro nos meus cursos, como a potencialidade de ser a maior potência mundial. Então, assim, a gente tem, sem precisar competir, tem possibilidade de crescer e de estar junto e de compartilhar essa história, né, com os Estados Unidos da América, né? Então é isso que eu acho que é o importante do curso também da Ana e dos nossos esforços e das falas que a gente pode ter aí de repente no ano que vem. A gente Obrigado de vai, novo pela a gente vai oportunidade. unir isso, Rafael. Já vou desenhar aqui. O Jairo Leal, publisher da Oeste, né, dono da Oeste, ele fala assim para mim: eu tenho medo de conversar com você, porque eu dou ideia, você fala, vamos embora. Então, eu vou te perturbar agora, que eu vou fazer uma agenda para a gente rodar esse Brasil em 2025. A Revista Oeste vai fazer parte e a gente vai levantar o Brasil. A gente Bora. vai levantar o Brasil porque, como você disse brilhantemente, estamos maduríssimos, preparados. É só a gente ter a consciência histórica das ferramentas que deram certo, da força das nossas comunidades e, principalmente, da paciência que a gente tem que ter de construir movimentos duradouros e que não terão os seus pilares implodidos, como acontece o tempo todo. Porque a sensação que eu tenho, Rafael, é que às vezes a gente coloca tanta esperança numa coisa no Brasil, aí não acontece, vem a ressaca política e todo mundo abandona, deixa de falar e tal. Então nós temos que construir movimentos que não nos tragam essa ressaca política. Perfeito, Ih, deu errado, deu perfeito, errado. perfeito. Sem ressaca política, longo prazo. E a gente vai Isso. construir isso em Olha, 2025. Obrigada, Rafael. 2022 tinha acontecido aquilo, a derrota, eu escrevi no jornal, tá? Mas a gente fez 100 deputados, a gente tem institucionalidade, a gente conseguiu espaço, de repente em 24 a gente consegue muita coisa. E a gente fez um monte de vereadores e um monte de prefeitos. E ainda tem gente desapontada, a gente indo embora. Gente, agora vamos canalizar, a gente ocupou o espaço e não vai sair mais. Então, assim, agora Nas é hora da gente próprias fazer mais. eleições municipais de agora, o banho Isso, que a direita isso. deu no Brasil inteiro. Então a gente tem sim força e a gente tem canais para ecoar essas nossas vozes e a gente tem possibilidade de, atingindo essa maturidade, construir mais poder local. Então acho que a gente está muito junto nessa. É isso, fechadíssimo Valeu. pelo nosso Brasil. Obrigada, Rafael. Um beijo Valeu, grande Ana para você, Paula. para Um sua beijão. família. Tudo de Um bom aí para você e beijo. para sua família também. Até mais. Até mais. Tchau, pessoal. Muito obrigada pela companhia de vocês aqui.